Agora, pessoal, uma propriedade importantíssima dos gráficos. Sério, essa propriedade é tão importante que existe uma área inteira da matemática que vai estar ligada a isso. Certo? Tem uma área inteira da matemática que você vê na faculdade, que é cálculo diferencial integral, que vai trabalhar com tangente de gráfico e com área de gráfico. Essas propriedades são fundamentais. Sério, você não tem noção do quão isso é útil. Vamos lá. A área de um gráfico, principalmente no caso que estamos trabalhando aqui, a área de um gráfico nos dá informações sobre o quanto se variou no total uma quantidade. Como assim? Vamos pegar um gráfico de velocidade por tempo. Tudo bem? Vamos supor que eu estou analisando o seguinte movimento. Eu tenho aqui uma partícula. Essa partícula está se movendo no sentido positivo do eixo, ou seja, ela está aumentando sua posição ao longo do tempo. A partir de uma posição genérica mais 10 metros, foi para 100 metros. Não importa. Perdão. Cara, não importa as posições iniciais nem nada, não importa isso daqui. Só quero que você veja que ele está aumentando a posição, tudo bem? Não importa o valor, poderia colocar 0 aqui, poderia colocar menos 10, não importa. Tudo bem? Mas enfim, então ele está andando com mais 20 metros por segundo, ou seja, a sua velocidade aponta para o mesmo lugar que aponta o eixo, certo? Ele está andando para frente e, a partir do instante 1 segundo, eu quero saber, aliás, quanto foi que ele andou no total, ou seja, qual foi a variação da sua posição depois de 11 segundos, quando ele começou o movimento no instante 1 segundo, ou seja, peguei um cronômetro ali, peguei um relógio, comecei a marcar no 1 segundo. Beleza. Aí foi tic-tac, tic-tac. Opa, parou no segundo 11. Certo? Parou no segundo 11. Eu quero saber o quanto ele andou, qual foi o comprimento da rua que ele andou, sabendo que ele estava andando a 20 metros por segundo. Bom, a gente pensaria o seguinte. Ora, a gente sabe que velocidade é ΔS por ΔT. Certo? Se a velocidade dele é 20, coloca aqui 20. Aqui ΔS em cima. E ele andou... Bom, se o movimento durou do segundo 1 ao segundo 11, quer dizer que durou 10 segundos. Ou seja, o ΔT, o intervalo de tempo, é 10. Logo, o quanto ele andou passo 10 multiplicando, 20 vezes 10, que é 200 metros. Tudo bem? Tanto é que, de fato, foi do 10 para o 210. Foi do 10 para o 210, quer dizer que ele andou mais 200. Legal, bonito. Mas agora, como é que eu consigo obter isso aí na lata, só olhando para o gráfico? Pessoal, aí que vem a coisa interessante. Ó. Vocês lembram... Opa, escrevi uma heresia aqui, hein? Nossa, falei quase. Enfim. A gente sabe que a área de um retângulo a área do retângulo é base do retângulo vezes a altura, certo? Beleza. A gente pode notar uma coisa muito interessante aqui, ó. Se eu pegar essa região do gráfico aqui, que é a região que me interessa, é a região que parte do instante 1 segundo e vai para o instante 11 segundos, eu posso ver que eu tenho um retângulo. Um retângulo de altura o quê? Bom, aqui, essa reta aqui é a altura, velocidade igual a 0. Aqui é a velocidade igual a 1, vai subindo, subindo. E aqui é a reta velocidade igual a 20 metros por segundo, positivo. Ou seja, essa altura aqui é 20 metros por segundo. Aí você fala, nossa, como assim uma altura de 20 metros por segundo? Tudo bem, não tem que ficar preocupado com a unidade ainda, tá bom? Depois a gente vê isso. A gente está acostumado ao quê? A altura de 20 metros, altura de 10 centímetros. Esquece a unidade por enquanto, pensa em 20, tudo bem? Então eu tenho uma altura de 20. Certo? Beleza. E qual que é a base? A base é o comprimento disso daqui. O que é o comprimento? Ora, então eu tenho que pegar o 11 e tirar do 1. Eu vou ter 10 aqui. O comprimento de 10. Se eu calcular essa área, eu vou ter o quê? 20 vezes 10, que é igual a 200. Mais 200 o quê? Vamos lá. 200 metros, como a gente viu previamente, que de fato bate com o nosso cálculo anterior, que eu apaguei. Aqui, ó. Mas por quê? Por que faz sentido? É que faz sentido a área abaixo da curva ser o quanto ele andou? Porque de fato, a gente pegou aqui 200 metros. Por que dá 200 metros? Porque, ora, a gente viu aqui antes, ó. A gente falou que a altura é 20 metros por segundo e a base é 10 segundos. Ora, mas veja que eu tenho metro, aqui ó, 20 metros por segundo vezes 10 segundos. Mas veja que eu tenho um segundo dividindo e um segundo multiplicando. O que eu faço? Eu corto segundo com segundo. Multiplico com 20, eu tenho 200 e sobra essa unidade aqui, que é a unidade de metro. Aí você fala, ok, matematicamente até que faz sentido, mas será que realmente faz sentido a área abaixo da curva ser ΔS? Ser o quanto ele andou? Faz. Por que faz?
A gente sabe o quê? Que a velocidade média de um corpo é dada pelo quanto ele andou, pelo quanto tempo ele levou para andar, ou seja, ΔS, o intervalo de espaço, pelo intervalo dos tempos. Se eu pegar e multiplicar ΔT, passar multiplicando, eu vou ter que ΔS é a velocidade que ele andou, média, vezes o quanto ele andou, o tempo que ele andou, perdão. Ou seja, o quanto ele andou é o quão rápido ele anda, vezes o tempo que ele levou para andar, certo? E de fato, olha que interessante, ó, essa altura aqui a gente chamou é a altura da velocidade, logo é a altura do ΔS. E essa base aqui é a base, é o tempo que ele levou, né? Porque olha, se eu estou no eixo dos tempos, qualquer comprimento no eixo dos tempos quer dizer o quê? O intervalo de tempo que ele levou para andar. Então aqui é a base, certo? Aqui é a base, que é o quanto ele levou para andar, e aqui é a altura, que é o quanto de velocidade que ele tem, que é ΔS ΔT. Se eu faço a área do retângulo, que é esse retângulo aqui, ela é a altura da base vezes a altura, é o comprimento da base, que é o ΔT, vezes o comprimento da altura, que é ΔS por ΔT. Então isso aqui vai ser ΔT vezes ΔS por ΔT, porque isso aqui é a velocidade, né? Corto ΔT com ΔT, eu tenho que a área é ΔS, que é o quanto ele andou, certo? Mas uma coisa para ficar pensando, putz, como assim altura de 20 metros por segundo? Calma, fica tranquilo. Isso é um artifício matemático que os físicos usam. O que acontece? O gráfico ele é uma representação geométrica da realidade. Porque pensa o seguinte, realmente não faz sentido uma altura de 20 metros por segundo, isso não faz nenhum sentido. Porque não é uma unidade de comprimento, certo? O que acontece é o seguinte, a gente representa no gráfico, aqui uma altura. Vamos supor que no gráfico você construiu um gráfico aqui, certo? Certo. Aí você falou, aqui eu vou representar que é a altura, que é a reta que indica velocidade igual a 20 metros por segundo. Beleza. Lá no gráfico, e aqui, sei lá, aqui é do instante 1 ao instante 10 segundos, certo? Beleza. Aí o que você vai fazer? No seu gráfico que você fez no papel que você construiu, você foi lá e viu. Poxa, aqui eu vi que deu 5 centímetros. E aqui eu vi que deu, sei lá, 2 centímetros. Sei lá. Você calcula essa área, que vai dar 10 centímetros quadrados, e aí depois você adapta. Se adapta com as unidades. Putz, difícil, eu não entendi. Tudo bem, isso aqui é só para você entender que os físicos já pensaram nisso. Não tem nenhum erro aí, é só um artifício matemático. Não tem que se preocupar com isso daqui, é só para você entender que não estamos fazendo nenhuma heresia aqui. É só uma conversão, fica tranquilo, não perca tempo com isso, tudo bem? Aceite que está correto, ok? Os físicos trabalharam nisso há muito tempo, ok? Mas enfim. Daí, a gente tira uma propriedade muito interessante e muito útil para todo tipo de gráfico, que é a propriedade 1. A área entre a curva velocidade por tempo e o eixo horizontal, que é o tempo, nos dá o quanto a partícula andou, que é o nosso ΔS. E isso para qualquer gráfico, pessoal. Eu sei que eu peguei ali para uma reta horizontal e a gente fez a área do retângulo, mas existe uma dedução matemática que comprova que para qualquer desenho, pode ser uma reta assim, pode ser uma reta inclinada, pode ser uma curva muito doida, não importa. Se você pegar a região entre a curva e o eixo dos tempos, entre a curva e o eixo dos tempos, essa região aqui, e etc. Se você pegar a região entre a curva e o eixo do tempo, você obtém o quanto ele andou. E mais, você obtém se ele andou para frente ou para trás. Como assim? Ó? Vamos pegar, por exemplo, aqui. Essa aqui é posição por tempo. O cara estava nessa posição aqui. Perdão, é velocidade por tempo. Velocidade por tempo. Viajei. Velocidade, tempo. O cara estava com essa velocidade aqui e veio para cá, seguindo essa curva muito maluquinha aqui. Se eu pegar a área abaixo dessa curva que eu montei, eu vou obter o quanto ele andou, do instante 1 até o instante 2. Certo? Aí vamos supor, tá, eu vou pular essa parte aqui e sei lá, eu quero saber quanto ele vai andar do instante 3 até o instante 4. Certo? O que você faz? Tem que pegar a área entre a curva. Só que aí que tá, olha que interessante, você vê que nesse caso que eu destaquei aqui, a curva vai para baixo do eixo X, do eixo do horizontal, do eixo dos tempos. E aí o que eu faço? É simples, pessoal. Se a área estiver abaixo do gráfico, como aqui, você simplesmente vai fazer o seguinte. Você vai picotar. Você vai calcular essa área daqui, calcular essa área daqui, calcular essa área daqui. E você, o que você faz? Toda a área que estiver abaixo do gráfico, você tem que tirar. Então, no caso assim, vamos supor que eu tenho duas áreas que eu quero calcular. O quanto ele andou daqui, do T0 até o T2.
Ora, eu teria que calcular essa área e somar com essa área daqui, certo? Ou seja, seria a área 1 mais a área 2. Tranquilo? Só que agora vamos supor que o corpo desceu, ele foi para baixo do eixo dos tempos. Então, o que vai fazer? Toda área que for negativa está querendo dizer o quê? Que a velocidade nesses pontos aqui é negativa. O que significa velocidade negativa? Quer dizer que ele está indo contra o eixo da rodovia. Ele está retrocedendo. Se ele está retrocedendo, toda a área que ele calcular aqui vai medir o quanto ele andou. Só que para trás. Se mede o quanto ele andou para trás, ora, se a área quando ela está acima do gráfico mede o quanto ele andou para frente, e a área que está abaixo do gráfico mede o quanto ele andou para trás, o quanto ele andou no total, eu tenho que fazer o quê? Somar a área 1 com a área 3 e tirar a área 2. É como se toda a área que for abaixo do eixo X eu tiro. É isso. Ao invés de só fazer, sei lá, A1 mais A2 mais A3, etc., quando a área for negativa, eu inverto o sinal. É só isso que eu tenho que fazer, tudo bem?